No princípio era o Verbo. Com certeza, essa é uma das frases mais famosas da Bíblia. Todo mundo conhece. Mas e se a interpretação que a gente sempre ouviu não for a única possível? Hoje, a gente vai mergulhar num estudo que desafia essa visão tradicional, começando por essa palavra tão conhecida. Olha só o nosso caminho. A gente começa com esse versículo famoso de João, depois vamos dar uma de detetive e decifrar o grego original para ver o que ele esconde. Daí vamos buscar pistas em profecias antigas, o que vai levar a gente a uma pergunta bem interessante e, por fim, a uma conclusão surpreendente sobre a natureza de Deus. Então vamos lá. Tudo começa aqui com as palavras que dão início ao Evangelho de João. A maioria de nós, quando lê essa passagem, pensa na hora. O Verbo é Jesus, desde o comecinho de tudo. Mas a análise que vamos ver hoje nos faz parar e perguntar: será que é tão simples assim? A essência toda do argumento está nessa diferença aqui. De um lado, a ideia de que o Verbo sempre foi Cristo. Do outro, a proposta de que o Verbo era o Espírito Santo e que ele se tornou Cristo em um momento bem específico da história. Para tentar desvendar esse mistério, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo, lá para o idioma original. As respostas, segundo este estudo, estão escondidas ali, no grego koiné. E a primeira pista está na palavra arche, que a gente traduz como princípio. O interessante é que ela não sugere só uma eternidade abstrata, mas um ponto de partida mesmo, sabe? Uma origem, o primeiríssimo passo no tempo de Deus. E agora, a gente chega no coração do argumento, logos. A interpretação comum já liga direto a Cristo. Só que essa análise sugere algo diferente, que logos, na verdade, se refere à própria essência de Deus, ao Espírito Divino, algo que já existia antes de se manifestar como Filho. Sendo assim, a frase "no princípio era o Verbo" ganha um novo sentido. Seria algo como: antes de qualquer coisa ser criada, o que existia era apenas este Espírito Divino, singular, o Logos. Ok, se o Logos era o Espírito, fica a pergunta: quando é que ele se tornou o Filho? Para encontrar essa resposta, a análise vai buscar pistas lá nas profecias do Antigo Testamento. O próprio João, lá no versículo 14, parece dar a dica. Segundo o estudo, é aqui que a transição acontece. O momento exato em que o Verbo se fez carne seria o ponto da virada, a encarnação. Mas será que essa ideia de uma transição tem apoio em outras partes da Bíblia? Para checar isso, a análise nos leva para o livro de Hebreus e para as profecias antigas que ele menciona. Aqui, a análise vai montando uma cadeia de evidências, como se fosse um quebra-cabeça. Começa em Hebreus, que para definir quem é Cristo busca textos do Antigo Testamento. Isso nos joga lá no Salmo 2 e depois em 2 Samuel, e é ali que o tempo verbal dos verbos se torna a chave de tudo. O foco aqui é total numa única palavra: hoje. O argumento é que a frase "hoje te gerei" não fala de uma existência eterna, desde sempre, mas sim de um evento específico que aconteceu no tempo, a concepção de Cristo. E aqui a evidência fica ainda mais forte. O uso do tempo futuro, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, dá a entender que essa relação de pai e filho ainda não existia quando a profecia foi dita. Era algo que iria acontecer. E se essa relação pai-filho teve um começo, isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que significa, afinal, chamar Deus de pai? A análise aqui usa uma lógica bem direta, mas que faz a gente pensar. Ninguém é pai sem ter filho, certo? Se essa regra vale, então deve ter existido um momento em que Deus ainda não era pai. De acordo com esse raciocínio, Deus teria se tornado pai pela primeira vez quando criou seus primeiros filhos, os anjos, os seres espirituais. Só depois vieram os humanos, como a segunda classe de filhos. Isso muda totalmente a forma como a gente enxerga o termo pai. Ele deixa de ser um nome eterno, intrínseco, para se tornar um título, quase uma descrição da função que Deus assumiu no momento em que criou os seus primeiros filhos. Agora vamos juntar todas essas peças, a análise do grego, as profecias, a lógica, para ver que quadro final essa investigação monta. E a conclusão é essa: o Verbo, lá de João 1:1, não seria Cristo desde o início, mas sim o Espírito Santo, a essência divina que, no momento posterior da história, se tornou o Filho por meio da encarnação. Essa visão ainda faz uma distinção importante. O Pai e o Espírito Santo seriam um único ser, inseparáveis.
Já o Pai e o Filho, embora sejam um em espírito, são distintos em seus corpos, um corpo de glória e um corpo carnal. No fim das contas, uma análise inteira como essa mostra o poder que uma única palavra, logos, pode ter. A reinterpretação dela pode, potencialmente, mudar a forma como entendemos um texto que é base para tanta gente. E isso faz a gente se perguntar que outras verdades podem estar esperando para serem descobertas por trás das palavras que a gente acha que já conhece tão bem.